Devocional Pare e Pense da Igreja Presbiteriana do Brasil em Acopiara, Ceará. Este que vos fala é o pastor Kennedy e eu vos saúdo com a paz e a graça de Cristo Jesus. Quero convidá-los nessa manhã a refletirmos acerca do Salmo 51, versículo de número 12, que diz exatamente assim: Restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com o espírito voluntário. Restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com o espírito voluntário. Meus queridos irmãos e amigos, nada nessa vida pode trazer maior alegria ao coração de um ser humano do que a certeza de que seus pecados estão perdoados em Jesus Cristo e que agora, apesar de estar na terra, ele se torna um cidadão do céu. Sim, meus queridos, nesta manhã eu estou falando acerca da certeza da graça e da salvação. A palavra de Deus diz que em Cristo Jesus nós somos salvos e que aquele que crê em Jesus como seu Senhor e Salvador passou da morte para a vida. Quando a salvação se torna uma realidade no coração de uma pessoa, na vida de uma pessoa, o seu ser se torna alegre, feliz e satisfeito. O rosto é aformoseado pela beleza da salvação que habita nele. Porém, queridos, nós sabemos que a vida cristã é uma jornada rumo ao céu. E ao longo dessa jornada, nós estamos sujeitos a passarmos por diversas situações. E algumas dessas situações podem momentaneamente furtar do nosso coração a alegria da salvação. A salvação que você recebe em Jesus jamais pode ser tirada de você, mas a alegria dessa salvação pode, infelizmente, ser perdida. E foi o que aconteceu com o nosso querido rei Davi. A sua história é muito bem conhecida por todos nós. Em um dado momento de sua jornada de vida, Davi cometeu alguns graves erros diante dos homens e diante de Deus. O Salmo 51, ele é composto por Davi depois de experimentar um processo de profundo arrependimento pelos erros que ele cometeu. O Salmo 51, como vocês bem sabem, é um salmo de contrição. Que erros Davi cometeu? Davi se interessou por uma mulher casada chamada Batseba. Ele a desejou e mandou chamá-la a seu palácio e ali dormiu com essa mulher. Após algum tempo, ela manda comunicar a Davi que está grávida. E o esposo dela era um dos valentes de Davi. Seu nome era Urias, um excelente soldado que estava no campo de batalha. Davi, então, para ocultar o seu pecado, ele manda chamar Urias para que venha à sua própria casa e ali, então, possivelmente, ele se deitaria com sua esposa e quando o filho nascesse, ninguém diria pertencer a outro senão a seu esposo Urias. Mas eis que Urias é um homem nobre e por 2 vezes ele rejeitou ir para a sua casa. Urias não podia suportar a ideia de que os seus companheiros estivessem na batalha enquanto ele desfrutaria do conforto do seu lar. Davi então traça um segundo plano, plano B. Ele envia Urias com uma carta em mãos para o general Joabe, comunicando a este que quando o exército de Israel estivesse no ponto mais difícil da batalha, Joabe colocasse Urias à frente do campo de batalha, e quando atacassem o deixasse sozinho para morrer pela espada dos filhos de Amon. E isso de fato acontece. Joabe manda comunicar a Davi que o servo Urias morreu. E Davi diz algo surpreendente. Ele diz: não pareça isso mal aos teus olhos. Quando Natã, um profeta,
vai repreender Davi. Natan diz a Davi que aquilo pareceu mal aos olhos do Senhor. E então Davi, enquanto calou os seus pecados, a sua alegria feneceu. Enquanto Davi perseverou em seus erros, ele perdeu a alegria da salvação. A perca da alegria da salvação, apesar de dolorosa, faz parte da bênção da restauração. E aí você me diria, por quê, pastor? Porque se nós pecamos e continuamos alegres, algo está muito errado conosco. Quando nós pecamos e somos entristecidos pelos nossos pecados, isso nos leva ao arrependimento para a vida eterna. Davi está nesse texto, confessando o seu pecado a Deus e pedindo, Senhor, restitui-me a alegria da tua salvação. Como anda a sua alegria? Será que você perdeu a alegria de servir a Deus? Será que você perdeu a alegria de adorar, orar e bendizer o nome do Senhor? Eu quero te dizer que, apesar de perdida, a alegria da salvação pode ser restaurada. E é isso que nos diz a Confissão de Fé de Westminster, no seu capítulo de número 18, seção 4ª, que eu quero ler para você, encerrando a devocional de hoje. Por diversos modos, os crentes podem ter a sua segurança da salvação abalada, diminuída e interrompida, negligenciando a conservação dela, caindo em algum pecado especial que fira a consciência e entristeça o Espírito Santo, cedendo a fortes e repentinas tentações, retirando Deus a luz do seu rosto e permitindo que andem em trevas e não tenham luz em si mesmos, os que o temem. Contudo, eles nunca ficam inteiramente privados daquela semente de Deus e da vida de fé, daquele amor a Cristo e aos irmãos, daquela sinceridade de coração e consciência do dever. Dessas bênçãos, a certeza da salvação poderá, no tempo próprio, ser restaurada pela operação do Espírito e, por meio delas, eles são, no entanto, suportados para não caírem no desespero absoluto. Se você perdeu a alegria da sua salvação, não a sua salvação, pois ela não se perde, mas se você perdeu a alegria da salvação, investigue por quê. Se é porque você tem negligenciado os meios de graça, estando ausente da leitura bíblica e da oração, talvez você esteja caindo em tentações e a tua consciência esteja te acusando. Mas eu te convido a fazer o que Davi fez. Confesse o seu pecado ao Senhor, e no momento certo, o Senhor te restaurará a alegria de servir e andar nos seus caminhos. Vamos orar. Senhor, muitíssimo obrigado pelo imenso privilégio de compartilharmos a Tua palavra hoje. Venha abençoar ricamente a vida de cada um que me assiste nesse momento e nos conceda um dia de grandes bênçãos diante do Senhor. Renova a alegria perdida no coração de muitos servos teus, que apesar de salvos, têm andado tristes diante do Senhor. Renove suas esperanças e o seu prazer em ti. Em nome de Jesus. Amém. Fique com Deus e até o próximo vídeo, se o Senhor nos permitir.